Opa, chegou uma notificação aqui do delivery. Caraca, que cupomzão da hora. Vou conseguir economizar pra caramba agora no almoço. Se você já passou por essa situação de estar só vendo o vídeo ali e chegar uma notificação bem na hora que você está com fome, isso não é coincidência, muito menos o acaso. Seja muito bem-vindo. Esse é o canal Comida e Contexto e aqui a gente foge um pouco dessa nutrição que só fala de emagrecimento, de calorias, de nutrientes e vamos abordar aqui assuntos para compreender um pouquinho mais daquilo que a gente consome. Bom, essa encenação aqui de milhões que eu fiz no começo do vídeo foi um reflexo, uma coisa muito engraçada que aconteceu na quarta-feira. A minha noiva estava saindo, eu estava saindo para treinar, na verdade, e ela estava descansando pós-trabalho ali, em torno das 7 horas da noite. E aí, aparece um vídeo para ela de um rapaz que, inclusive, eu invejo esse cara. Ele faz umas receitas, assim, ele faz tipo cachorro quente. Só que ele faz com uns ingredientes muito tops. Ela não estava querendo comer nada de delivery até aquele momento, e apareceu esse vídeo. O cara faz um hot dog super da hora, com purê, um monte de coisa gostosa. E aí ela fala, na volta da academia, traz um cachorro quente para mim. E aí eu fui pensando nisso durante o treino, enfim, falei, na volta eu só passo a tomar um banho em casa e daí eu vou buscar para ela. Mas a conversa não é sobre esse fato em específico, mas aquilo que ele exemplificou. Ela estava tranquila, não queria comer nada diferente, e aí um vídeo, mas pode também ser uma notificação do aplicativo, pode ser um outro tipo de vídeo, né? Uma publicidade que apareceu bem na hora ali que ela estava descansando, e isso gerou essa vontade nela de comer um determinado alimento. E aí, será que a gente tem 100% de controle daquilo que a gente come? A pergunta que motiva esse vídeo inteiro, né? Será que as nossas escolhas alimentares, elas também podem ser influenciadas por um vídeo ou um conteúdo das redes sociais? Ou então você já sentiu que você acabou comprando um determinado alimento, produto, ou fazendo um pedido no delivery quase meio que por impulso? Vamos destrinchar um pouquinho melhor esse assunto. Meu nome é Murilo Dorta, eu sou nutricionista e mestrando em Ciências da Saúde. Para dar um breve contexto para vocês, a minha pesquisa ela é dentro, né, daquilo que a gente entende por ambiente alimentar, que está exemplificado aqui nesse livro, que é muito bem organizado para quem tem interesse em saber um pouquinho mais sobre o tema. Recomendo bastante a leitura dele. A ciência, né, dos ambientes alimentares, ela vai tentar entender, né, ela tem como objetivo compreender de que forma o ambiente físico ou o ambiente digital que a gente está inserido acaba determinando o nosso consumo por alimentos saudáveis ou então por alimentos não saudáveis, muito tentando explicar, né, o fenômeno da crescente que a gente tem da epidemia de obesidade. Ela surge muito nesse contexto. E aí, pegando um pouco esse gancho, né, do ambiente alimentar digital, que no caso é o desse vídeo, né, ele diz muito sobre TV, sobre as mídias digitais de uma forma geral, e aqui eu vou falar bastante sobre rede social, mas existem outros meios também que acabam dando para a gente, ou que já deram, né, em algum momento da história, essa vontade da gente comer, né? Quem se lembra dos jornais, das revistas, dos panfletos, que tinham ali fotos de comidas muito elaboradas, muito gostosas, e que geravam, né, esse desejo. Hoje isso foi transportado totalmente para o digital, né? São vídeos muito apelativos, são imagens, são influenciadores falando de alimentos, né, de preparações, de hambúrguer, de pizza, fazendo publicidade, enfim, hoje é uma chuva de conteúdo, existem profissões, né, as pessoas ganham a vida, às vezes, fazendo esse tipo de conteúdo publicitário em volta de alimentos. Essa comunicação mais mercadológica, né, se a gente pode dizer assim, são a forma que as empresas vão fazer essa divulgação dos seus produtos, enfim, para tentar induzir o seu consumo, né?
E a gente tem que partir de um princípio aqui de que a publicidade ela funciona, tá? Se tem gente colocando dinheiro, se tem empresa colocando dinheiro em publicidade de alimento, é porque funciona. Então já vamos partir desse ponto da conversa. Essa comunicação ela pode ser muito de autopromoção, né? Então ela vai falar muito sobre os seus serviços, vai colocar dinheiro nisso. As empresas também podem fazer patrocínios, tanto em eventos esportivos. A Copa do Mundo aqui foi um exemplo muito recente disso. Pode ser outros tipos de patrocínios em outros tipos de eventos, né? Eventos corporativos, eventos científicos, acontece muito também. E também existe essa publicidade direta, que vai ser com mensagens, com e-mails, com notificações, tudo para o seu público específico. Essas estratégias, né, elas vão tentar promover e influenciar as nossas escolhas alimentares, tá? E isso pode acontecer em muitos, mas muitos espaços. E aí eu vou abrir aqui umas aspas para esse livro. A exposição excessiva à publicidade de alimentos não saudáveis resulta na piora dos hábitos alimentares em decorrência da influência que exerce nas preferências alimentares dos indivíduos, especialmente em crianças, cuja percepção sobre o caráter comercial da publicidade ainda não foi desenvolvido. Então aqui, se o exemplo do vídeo foi a minha noiva, que já tem essa noção de que existe um lado comercial atrelado à publicidade de alimentos, à produção de vídeos, enfim, as crianças não têm isso tão desenvolvido, né? Na maioria dos casos não tem isso desenvolvido. E aí essa exposição precoce, como diz os autores, eles podem gerar, né, a fidelização à marca, que pode durar para a vida toda. Você tem algum exemplo aí na sua família de pessoa que só come determinado fast food, um tipo de bolacha específico que a pessoa comeu muito quando era criança, né, e criou esse apego, essa identificação, essa fidelização a essa marca? Então, esses pontos são muito interessantes para a gente começar a compreender aquilo que vai influenciar a gente dentro dos meios de publicidade, de informação dos alimentos. Se antes a publicidade de alimentos ela girava muito em torno da TV, do rádio, de jornal, que tinha ali uma certa delimitação, né? A TV, bom, um conteúdo dos Estados Unidos dificilmente chegaria aqui no Brasil, a não ser que ele fosse traduzido, passado na TV brasileira, mas um jornal, por exemplo, às vezes ficava muito centrado a uma cidade, né? Dificilmente ele ia para um outro município. Então, diferente desse contexto que a gente tinha antigamente, hoje com as redes sociais isso se rompe. Existe um nicho de conteúdo do qual eu assisti por um tempo, né, mais na ideia de querer entender, de pessoas lá dos Estados Unidos que fazem, é um nicho fazer receitas hiperpalatáveis, com muito alimento ultraprocessado, umas receitas pesadas, assim, sabe? E que geram um apelo, tem milhões e milhões de visualizações e espalhadas pelo mundo, né? Hoje essa barreira ela se quebra. Os limites geográficos hoje não são mais tão determinantes. Nas redes sociais também a gente tem uma maior interação entre as pessoas. Então é esse caráter de, às vezes, você confiar em mim e eu fazer uma publicidade, ou então fazer uma recomendação de um produto, e porque você gosta de mim, ou porque você confia em mim, você vai lá e vai comprar também. Então existe esse tipo de endosso, né? E isso é muito exemplificado tanto assim, pelo papel dos influenciadores, sejam eles grandes influenciadores com milhões de seguidores, mas também os influenciadores locais, da cidade, do bairro, que vão fazer publicidade ali dos estabelecimentos. Guardo as devidas proporções do impacto desses dois tipos de influenciadores, tá? Mas eles têm um papel central nisso. Os estudos que fizeram essa avaliação, né, da publicidade de alimentos no Brasil, eles vão indicar essa alta prevalência em publicidade de alimentos de baixa qualidade nutricional na televisão, foi a evidência que eles deixam aqui, e essa alta prevalência de propaganda de alimentos ultraprocessados, né? Uma baixa propaganda em alimentos de anúncio, né, de alimentos in natura. Bom, eu sou dos anos 2000,
Eu lembro de ver muito comercial de criança. Tinha o menininho do Danoninho, né? O que era do Danoninho Ice, que você fazia um sorvetinho. Tinha muita propaganda do McDonald's, do Burger King, do Toddy, do Nescau. Era uma disputa, né, entre Toddy e Nescau, qual que daria mais energia para você ser mais radical. Mas hoje, se a gente, né, se transportar para o cenário atual, as redes sociais elas são um boom de propaganda, né? Pensem aí para os jovens, crianças, adolescentes que estão consumindo esse conteúdo, às vezes sem limite, né, de tempo de tela, qual que é a quantidade que eles são bombardeados, né, de anúncios que vão moldando seus desejos, suas preferências alimentares também. Não é à toa que quando dá os horários de refeições, né, seja 10 e pouco da manhã, que é um lanchinho da manhã, ou então meio-dia, 6 da tarde, já chove de notificação. Se você tem 1, 2, 3 aplicativos de delivery de comidas, vai pingar notificação com cupom, falando de um preço exclusivo só para você comprar naquele momento, senão vai esgotar. É algo bem apelativo, né? E que a gente está sujeito a isso. E para finalizar com uma dosinha de ciência, uma revisão narrativa que foi empreitada aí da Organização Mundial da Saúde, para entender o marketing, a exposição ao marketing de alimentos. Eles fizeram um apanhadão dos estudos, né, para ver como que se dá esse tema. E aí os achados principais: existe um maior conteúdo de publicidade de alimentos não saudáveis, principalmente de bebidas açucaradas, chocolates e doces, e também de fast food. O marketing de alimentos não saudáveis, eles foram mais prevalentes em ambientes onde tinham crianças, onde elas se reúnem, por exemplo, em escola, clube esportivo, e também a publicidade televisiva, ela foi mais forte quando em horários, né, em que as crianças assistem à televisão, ou seja, horários da manhã ou então durante as férias escolares. E aí vou abrir umas aspas para uma frase que a professora Paula Horta, uma autoridade aí no tema de ambiente alimentar digital e da informação, ela colocou, de que hoje é possível você... E aí, abrindo algumas aspas para uma frase que eu escutei da professora Paula Horta, ela é uma profissional ímpar, assim, uma especialista nesse assunto. Hoje a gente consegue se alimentar o mês inteiro sem sujar uma louça. Então é uma particularidade que às vezes a gente nem percebe que é uma realidade que a gente está vivendo, né? Mas de que hoje isso é possível. Pensar que há alguns anos atrás isso era quase que impossível, né, de se fazer. Esse foi o conteúdo desse vídeo. O caso da minha noiva foi só para a gente entrar nesse mundo do ambiente alimentar digital. Espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários alguma situação que você percebeu que você foi influenciado, influenciada, que vai ser muito legal a gente ter essa troca aqui no campo dos comentários. Deixa também seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a notificação de quando sair um vídeo novo. Conto com você aqui nesse canal. Beleza? Um abraço e até a próxima. Tchau!